batismo é Tomás de Aquino Prata. Aqui em Uberaba não há nenhum Tomás de Aquino. Eu sou o único. Nesse ponto eu tenho o tricampeonato. O mais velho, o padre mais velho, o Prata mais velho e o membro da Academia de Letras mais velho. São o tricampeonato. Eu nasci em 22 de dezembro de 1922. Nasci em Uberaba, na rua Edebrando Pontes, 45. Naquele tempo não havia parto nos hospitais, mas em casas particulares. A minha pessoa que assistiu minha mãe chamava-se Dona Terezinha, me lembro dela, uma pessoa forte, robusta, muito delicada e fazia os partos da cidade. Sua mãe, nome da sua mãe, nome do seu pai? Meus pais são Alberto Prata e Maria Rosita Prata. Meu pai se casou com 21 anos e minha mãe com 16. Mas naquele tempo o casamento era baseado em bases diferentes do casamento de hoje, porque os Pratas, que chamavam Silva, primeiramente Silva, vieram de Portugal, meus bisavós, quer dizer que eu sou descendente de Portugal e meu nome original é Silva, dos meus parentes antigos, Silva. Por quê? Pelo seguinte, porque meus trisavós eram judeus e havia perseguição dos judeus em Portugal. Então o que acontece? Acontece que eles tinham que trocar de nome para escapar da perseguição. E eles tinham geralmente nome relativos a coisas vegetais, por exemplo, Amoreira, Silva, Oliveira. Silva, Oliveira, Castanheira, esses nomes todos. De modo que recebemos o nome de Prata, porque meus bisavós, eles tinham uma fazenda. Primeiramente, quando fugiu de Portugal para o Brasil, eles receberam, não sei se de presente, como foi, isso eu ignoro, uma sesmaria de 60 por 60, 60 léguas por 60 léguas. Você já pensou o tamanho disso? E o principal ideal deles era conservar todas aquelas fazendas para se enriquecer. E como se enriqueceram? Plantando café, algodão e outras plantas daquele tempo que eram comerciáveis. Com o tempo, através de Franca, eles faziam vendas, inclusive para o estrangeiro. Tudo isso que eles plantavam ia para São Paulo, de São Paulo até Santos e de Santos a embarcada. E se enriqueceram. Então, para não perder essas riquezas, eles se casavam entre si. Por exemplo, meu pai é primo primeiro da minha mãe. A mãe de meu pai, o pai de meu pai é irmão do pai da minha mãe. Eram primos primeiros. Eram Prata os dois. Antigamente Silva. Chegando aqui mudaram para Prata. Sabe por quê? Um negócio, uma história interessante. Ele tinha uma coleção meu avô Manuel tinha uma coleção de moedas de prata, muito importante para ele, e de muita afeição afetiva, agarrado aquelas moedas. E passando por um córrego, ele foi tomar água. Quando ele se abaixou para pegar água, as moedas caíram no córrego. Ele desceu do cavalo, andou, muito cheio de barro e não conseguiu. Então começaram a dizer assim, lá onde eu perdi a prata, lá onde eu perdi as pratas. Então acabaram, o povo falando assim, o povo lá dos prata, ou da prata, o povo da prata, eles acabaram assinando prata. Então tiraram o Silva e puseram prata no lugar. É verdade aquela história que tem o Rio da Prata aqui? Sei. É verdade essa história? O Rio é isso mesmo. Esse riacho onde caiu a exatamente, o Rio da Prata. Aí ele mandou os capangas procurarem. Não achou. Não achou, e aí todo mundo lá no Rio da Prata, no Rio da Prata. É verdade essa história? Isso mesmo. Conta essa história do Rio, que até o nome ficou. Até mesmo o Rio, Ribeirãozinho. Eu conheço, fui lá ver pessoalmente. Agora, ele chamava Alberto Prata.
e minha mãe, Maria Rosita Prata. Como já disse, casaram-se muito novos para quê? Minha mãe um dia me falou o seguinte, Odécio, me chamava de Tomás, né? Filho dela. Ô Tomás, eu vi seu pai, antes de me casar, apenas 3 vezes. Quer dizer, foi casamento arranjado para conseguir fortuna. Às vezes dava certo, às vezes não. Por exemplo, meu pai viveu mais ou menos bem com minha mãe durante muitos anos. Minha mãe morreu com 91 e meu pai com quase 90. Quer dizer que eu costumo dizer que eu sou PO, puro de origem, porque prata dos dois lados, que eu tenho sangue brasileiro, português e judaico. Eu sou descendente de judeu, mas também Jesus Cristo era judeu, estou em boa companhia. Mas, o que mais você queria perguntar? Seus irmãos? Meus irmãos. Mamãe teve, éramos vivos 8. A Estela, Alberto, Lourdes, Ondina, eu. Hugo, Vicente e Expedito, 8. A mamãe perdeu José, um outro de 6 anos, morreu uma doença infantil, e teve mais 2 partos, antes de nascer. De modo que se fossem vivos, seriam 8 e 3, 11 ou 12 filhos. Eles eram assim. Agora, a preocupação deles era conservar as fazendas. De modo que meu pai, quando se casou com a minha mãe, recebeu uma fazenda de 620 alqueires. É muita coisa. Que eu conheci, eu morei lá durante 12 anos. 620 alqueires. E meu pai tinha uma fábrica de manteiga. E interessante que até pouco tempo ainda havia uma latinha. Manteiga Prata, de Alberto Prata, interessante, eu não sei onde que eu pus essa latinha, a preciosidade, me roubaram certamente, mas, como eu estava falando para você, nasci na cidade, na Rua de Bando Pontes, número 45, mas durante 12 anos morei numa fazenda. Estudos nenhum, até 12 anos não estudava? Não, eu vou chegar lá. Tá. Então, eu aprendi a ler, até eu tenho até hoje o primeiro bilhete que eu escrevi, meu pai, eu tinha uma cachorrinha chamada Lula, e o dia que ela teve cria, eu fiquei encantado com aquele negócio. Assisti o nascimento e fiquei encantado com aquele negócio. E, então, isso que eu estava falando para vocês, eu tinha essa cachorrinha e fui dar notícia para o meu pai. E escrevi um bilhete para ele. Isso aos 6 anos. Papai, Lila Palu, com ele, Paliu, 5 cachorrinho. 6 anos. Eu aprendi sozinho. Porque eu tenho uma irmã, Lourdes, tinha apelido de Lourdica, ela lia muito, romances, etc. E eu falava, fazenda, não tinha luz elétrica, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Era o lampião e só, e as lamparinas de querosene. Mas então ela ia lendo aqueles livros e ia me contando, explicando essa letra aqui é O, essa é A, aprendi esse ABC. Depois ela me ensinou a agrupar as letras e eu acabei com 5 anos eu lia correntemente. Já aprendi tudo, é assim. Tanto assim que eu entrei para a escola, escola rural. A minha irmã foi nomeada professora com 15 anos, nem tinha um curso normal, mas naquele tempo o prefeito da cidade chamava-se Bem Prata. Você sabe que a proteção aí deve ter sido muito grande. Nepotismo. Então, quando eu entrei para a escola, eu já sabia ler. De modo que eu só fiquei 3 anos na área rural, na escola Otacílio Prata. Até o nome era Prata também. Antigamente era assim. Hoje ainda é, mas mais camuflado. E depois entrei para o diocesano. Naquele tempo havia exame de admissão. O exame de admissão era assim, se a pessoa, o aluno, tinha aptidão para
entrar na primeira série, eu tinha que fazer um curso preparatório. Mas eu sabia bem, sabia a regra de juros, eu sabia aqueles negócios logarítmicos, que eu nem sei o que é mais, sabia um pouco de álgebra, eu lia correntemente, eu tinha uma coleção mais ou menos, de livro de história, de mais ou menos uns 30 livros, sabe? Aquela coleção Terra, Mar e Ar eu tinha toda, eu tinha a coleção do Júlio Verne toda, eu tinha a coleção de Karl May toda, eu tinha muitos livros que eu vivia lendo, eu era sozinho de um menino, a não ser na escola, mas acabava a escola, eu tinha um companheirinho, Pirola, um pretinho, mas sim, raramente lá em casa. Eu tinha outro companheiro também, um japonês, chamava Shigemi Toshiro. Esse Shigemi Toshiro, aliás, e eu de vez em quando, aos domingos, eu ia para a casa dele, era pertinho de casa, meia légua, e passava o dia com ele. Aconteceu dessa uma coisa estranha, eu ficava o dia inteiro no meio daqueles japoneses, acabei aprendendo japonês. Aprendia, falava, entendia tudo que eles falavam. Por exemplo, Mitsuku Dosai, me dá água, né? Watashi Anata tendo suki, eu te amo muito. Contar o 100 até 100, eu ainda sei, até hoje, mas não falo mais. Então essa expressão, tendo suki, isso é importante, eu te amo muito. Quando você fala isso para o japonês, ela fica toda arrepiada. Tá bom? E depois que eu entrei para o diocesano, fui fazer admissão com o irmão Onofre, o nome assim. Então ele começou a fazer pergunta, e eu respondendo tudo. Ele falou assim, onde você estudou, menino? Eu falei assim, eu estudei na roça. Ele assustou, ele era francês, ele assustou. Na roça, eu falei, numa fazenda, escola rural, com minha irmã, mas sempre gostei de ler, de estudar, etc. Meu pai também publicava livros de charadas, ele publicava sob o pseudônimo de Vanadium, ele era famoso, publicava, tinha uma revista que saía toda semana com poesias do meu pai, mas nunca teve na escola, meu pai, nunca. Teve professor particular, mas ele fazia poesias lindas, você não acredita uma coisa dessa. E eu, desse meio assim, eu tomei gosto, né? Então o irmão falou, não, você não precisa fazer admissão não, você vai direto para o primeiro ginasial. Mas porque aos 12 anos eu comecei o primeiro ano de ginasial, no ginásio diocesano, naquele tempo. Estudei os anos daquele tempo eram 4 chamados secundários. Depois veio o terceiro período de 3 anos, que se dividia em científico e o outro que era normal. Normal? Era assim. E eu fiz então mais 3. Depois eu fui para Belo Horizonte, onde fiz 2 anos de filosofia, 4 de teologia. Aí me ordenei padre com 23 anos, não tinha idade. Pedi licença a Roma para que eu ordenasse padre. Eu me ordenei no dia 8 de dezembro de 1946. Você não era nascido e eu já era padre há muito tempo. O que mais? Pois é. E aí, por que padre? Por quê? Pelo seguinte, isso é um negócio muito íntimo, mas eu... Claro, é a história. Quando eu fiz a primeira comunhão, em 1933, 8 de maio de 33, eu fiz a primeira comunhão na fazenda. Nós somos preparados por minha irmã naquele estilão antigo, que não podia encostar o dente na hóstia, não podia mastigar, aquele negócio todo antigo, aquelas coisas sem sentido. Mas fiz a primeira comunhão. Quem me confessou foi um padre da cidade, um santo, um padre muito virtuoso, muito carinhoso com as crianças, tratando todo mundo muito bem. E ele me atendeu com muito carinho e perguntou o nome. E por fim veio com a pergunta assim, eu devia ter uns 9 ou 10 anos por aí. Ele fez a seguinte pergunta, você tem algum pecado, meu filho? Eu falei, tenho, eu mato passarinho, Aí ele falou assim, só não mato beija-flor e João de Barro. Aí eu falei assim, não tem isso de pecado não,
Mas não mata não, coitadinho dos bichinhos, deixa viver. Eles estão no mundo para viver, alegrar a nossa vida e passando a nossa cabeça com muito carinho paternal. E o que mais? Eu xingo e falei os nomes, né? Nos publicados, muito menos para falar aqui. Eu falei, para, eu sei, você xingou, eu sei. E assim fazia ele carinho comigo. Depois ele almoçou em casa conosco, assim, muito amigo. E depois ele ficou muito amigo dos meus pais. E Padre Laor ficou sede na Arquidiocese de Uberaba, porque com o advento daquelas revoltas comunistas, ele foi preso em Uberlândia, foi muito torturado pelos comunistas de Uberlândia, inclusive, não vou falar nome não, porque aí até eu conheci muitos torturadores dele, do Padre Laor Porfírio de Azevedo. Então, eu achei bonito ser padre. Achei que padre, assim, todos eram daquele jeito, sabe? Humanos, uma conversa boa, contando as coisas, meus pais, na mesa, ele criava um ambiente, assim, de alegria, sobretudo de paz. Então, depois que ele foi embora, eu chamei minha mãe e falei, mamãe, você é padre. Ela assustou, padre. Aí meu pai assim, você sabe o que você está falando? Eu falei, sei, eu vou ser padre. Meu padre igual o Padre Laor, é você. E assim foi, em 1935 entrei para o seminário. E fui expulso uma vez. Porque, posso contar isso aqui? Fica muito espichado, não? Não. No seminário havia um japonês que tomava conta do que nós chamávamos de horta de couve. Ele plantava alface, repolho, chicória, tudo aquilo que é necessário para num seminário. E tinha uma horta bonita e muito religioso. Ele assistia a missa todos os dias com a gente, comungava tudo. Tinha um papo muito bom, muito educado, japonês. E com o vizinho havia uma pensão e a cozinheira chamava-se Maria Nega. Era uma senhora de cor forte. E ela criava galinha, chamada galinha turca. Você lembra dessas galinhas turcas? Não tinha pira no pescoço, não. Tinha pira pelada no pescoço. Era galinha turca. E as galinhas voavam e ciscavam, estragavam as verduras. Ele usou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, a senhora lá não atendia. A primeira galinha que ele torceu o pescoço dela e jogou para o lado de lá. Naturalmente, ela chamou a polícia. Não naturalmente. Ela chamou a polícia, ele foi preso. E nós, o seminário, ficamos muito revoltados com aquilo. Eu me lembro direitinho, ele andando assim, e uns 3 policiais atrás com a baioneta se cutucando dele. Agora ele voltou, se lembra direitinho, uma frase que me marcou. Ele falou assim, escuta, se eu fiz mal, qual o mal que eu fiz? Agora, se eu não fiz mal, por que vocês me batem? Eu gravei isso. Até hoje, tem direitinho do rosto dele olhando assim, falando, e nós nos revoltamos. 6 foram expulsos do seminário, eu era um deles. Aliás, eu sou revoltado até hoje com muita coisa da igreja, sabe? Mas, aí, não sei porquê, eu estava arrumando minha mala, chegou o bispo Dom Frei Luiz Maria de Santana. Chamaram o bispo, e o bispo revogou a expulsão, e nos chamou e falou, senhora, não vou expulsar vocês não, e continue. Aí nós continuamos. Depois fiz 6 anos, depois fui Belo Horizonte e me ordenei padre em 46. E depois de padre? Foi por isso, padre. E vou te dizer a coisa com toda sinceridade, não me arrependi. Não fui sempre um padre assim, modelo, mas sempre me esforcei para não cooperar na decadência da igreja, porque a igreja está decaindo bastante. Por exemplo, na Irlanda, país considerado mais católico do mundo, 95% há 10 anos atrás eram de católicos. Hoje são 45%, quer dizer, perdeu a metade. E por quê? Porque a igreja se preocupou muito com lei.
e se esqueceu que o principal do padre não é cumprir leis, mas é amar ao próximo, não querer que o próximo seja igual a ele, mas compreender o próximo nas suas quedas, nas suas fraquezas, afinal de contas, os seus defeitos, ser acolhedor. E depois, se você faz um voto, esse voto deve ser cumprido. Agora, infelizmente, hoje, você sabe nos jornais o que está acontecendo, tipo de padre que tem aí, e a igreja está perdendo terreno com isso. Esse padre atual, o Papa Francisco, é um dos melhores papas que eu conheci. É um Sírio Pontificado de Pio XI. E, para mim, Papa 100%, não falo que não seja mau, não, mas os melhores, João 23. O João 23 convocou o Concílio Vaticano II e disse assim, declarou o seguinte: esse concílio é para abrir as janelas da igreja, para entrar o ar mais puro. É preciso coragem o Papa falar um troço desse. Depois, atualmente, o Papa Francisco, pela sua misericórdia, pela sua compreensão e não tem problema com eles de religião, mas o problema não é o religioso, mas é o homem que precisa amparado, precisa ser salvo, precisa ser ajudado, etc. Tanto assim que ele é mundialmente aceito. É incrível que a China tenha como convidado para abrir relações com ele. Então já mandaram o embaixador para o Vaticano, tudo. Quer dizer, a China que, não sei se há 60 anos, uma coisa mais ou menos assim, ser católico lá, cristão, era proibido na China. Agora abriu. E depois agora fazendo leis na Coreia, aquele, como é que é o nome dele? Yoon Min, um nome assim, né? Complicado. Que ele tem o cabelinho cortadinho assim, né? Todo chilengoso. Pois também já convidou, que quer entrar em relações com a igreja. Quer dizer, por quê? Porque o Papa Francisco é de coração muito aberto, muito compreensivo, e gosto muito dele, sabe? Agora, o Décio, ele só não consegue fazer o que ele quer, porque, infelizmente, há corrupção dentro da Cúria. Infelizmente. Então, você já pensou na sede da Igreja Católica possui um banco? Isso, Jesus Cristo não deve ter pensado nunca nisso. E há cardeais muito atrasados, com essa religião antiga, que ainda crê em purgatório, ainda crê em indulgência, que passa por cima dos defeitos que a igreja já cometeu durante a história, que você conhece muito bem, Inquisição e perseguição aos judeus, e essa coisa toda, aquelas cruzadas, que os cristãos eram treinados para ir a Jerusalém, matar os muçulmanos, para salvar Jerusalém, assim que a gente não entende. Você não teve problema durante sua vida com os bispos? Você não teve problema com bispos? Tive. Conta algum caso que você pode contar, né? Claro, você não pode contar todos aquilo que... Pode contar um de Dom Roque. Tem muitos. Tem de Dom Alexandre, vou contar o Dom Roque. Eu escrevo todo domingo crônica no Jornal da Manhã. E em muitas delas eu falo assim, uma teologia mais avançada. E o Dom Roque me passou um e-mail. Se ele fosse um bispo, porque o bispo deve ser pai. Se ele fosse bispo, ele teria me chamado, conversado comigo, prata. Qualquer coisa, você precisa tomar muito cuidado, você está muito avançado, isso pode escandalizar o povo, afastar o povo de... Podia ser pai, mas ele não foi pai, ele foi da lei, sabe? Jesus Cristo amava a lei, você lembra, né? Pois é. Então, ele me passou um e-mail, e falou uma porção de coisas, e das coisas ele falava o seguinte: suas ideias são heréticas, são contra a doutrina social da teologia da igreja, e o senhor é herege, um padre herege, e eu proíbo o senhor de continuar espalhando essas doutrinas, afastando o povo da igreja. E se o senhor continuar, eu levo o negócio para o público. Bom, eu li aquilo
Fiquei naturalmente revoltado. Mas com o tempo deixei passar. Eu não gosto de tomar resoluções assim, espontâneas. Gosto de pensar primeiro. Pensei, li várias vezes. Por incrível que pareça, depois de muitos dias eu peguei aquilo e rasguei. Para não ter no futuro de ler aquilo e magoar, então eu rasguei. Aí não falei nada com ele, etc. Logo depois disso, uns meses depois, ele me tratava muito secamente. Houve uma ordenação sacerdotal e sacramento. E muitos padres foram, eu também. Assistimos à missa, a ordenação do padre. É bonito a ordenação deitada no chão, esse símbolo de despojamento. E depois tinha um abraço da paz. Os padres subiram ao altar um por um para abraçar o abraço da paz. Quando chegou a minha vez, eu subi, ele era muito grandão, mas eu fui lá em cima, abracei e eu beijei, sabe? Aí da face. Ele assustou, ele tremeu. E, bom, depois que acabou a missa, na hora do almoço, ele, numa roda de padres, eu não estava na roda, não, numa roda de padres, ele disse o seguinte: tive muitas emoções na missa de hoje, mas a maior de todas as emoções foi aquilo que o Padre Prata fez, de me abraçar. Eu fui comovido, de abraçar e dar um beijo. Foi a minha resposta, e aquilo bateu firme nele. Não fiz com maldade, mas eu tinha perdoado mesmo. E o meu relacionamento com os bispos foi assim. Agora não tive, a não ser com o Dom Alexandre, eu tive problemas, mas muito pequenos. Problemas assim uma vez ele foi no seminário, eu estava sem batina. Batina era, Nossa Senhora. Você imagina entrar para o seminário com 12 anos e já mesmo me botaram uma batina preta. Eu ia para as fazendas brincar com meus primos, todos de roupa, e eu de batina preta. O que eu já, Nossa Senhora, como eu tolerei aquilo. Graças a Deus, o Concílio Vaticano acabou com batina, com missa em latim, de costa para o povo, acabou com muita coisa, mas tem muita coisa ainda para acabar. E os papas vão ter o apoio da Cúria. Você sabe que o regime militar, o exército, se apossou do governo, problema de Angular, Getúlio Vargas, não vou entrar nisso, não vou só dizer o que você me respondeu. E naturalmente começaram a perceber que o Brasil, o comunismo era bastante forte, estava crescendo, e isso assustou os militares, mas eles deram esse golpe. 1º de março, aliás foi 1º de abril, mas 1º de abril, mas eles afastaram um dia para não ficar golpe do 1º de abril. Bom, e começaram a perseguir. Você sabe que mataram muita gente importante, prenderam muita gente, torturaram muita gente. E aqui em Uberaba, eu fui acusado, vários padres, não sou Juvenal, e eu principalmente. Depois, até certo ponto, aquele dominicano Frei Daniel e o padre Ed um pouco, mas o principal foi mesmo, eu lecionava na Faculdade de Filosofia. Eu lecionava Sociologia. Se eu leciono Sociologia, eu tenho que ensinar as diversas ideologias, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, tudo isso tem que falar sobre isso. Então, eles acharam que isso era comunismo, né? E aí eu fui preso, fui para o quartel, e me fizeram um interrogatório de 5 horas um dia, mais 5 horas outro dia. Fisicamente não me torturaram, mas moralmente sim. Por exemplo, eu me lembro do tenente-coronel, fez a seguinte pergunta: o senhor é comunista? Eu falei: não, senhor. Não, senhor, eu sou padre católico, eu sou cristão, não sou comunista. O mal de vocês, padre, é o seguinte: vocês são comunistas e não sabem que são. O senhor é comunista. Apontando o dedo, o senhor é comunista. Eu fiquei calado. Agora, o processo deles, da tortura, é o seguinte: eles vão te fazendo perguntas. Depois, assim, de 2 horas, 3 horas, eles voltam na primeira, sabe? Com licença, um minutinho.
Ele solta na primeira. E você fica um pouco cansado, com medo, e você esquece o que respondeu na primeira. Quando é a terceira vez que eles fazem isso, você não sabe o que você falou para trás. É uma técnica americana, uma tortura americana, isso é uma tortura mental. E essa eu sofri. E também as humilhações, de chamar de comunista, de propagar a revolta, é uma opção de coisa. Contra a democracia, etc. e tal. E fui, com isso, eu perdi uma opção era professor da Faculdade de Economia, perdi, fui em Uberlândia, perdi, quer dizer, só fiquei na Católica, lá em Uberlândia e aqui em Uberaba. Mesmo em Uberlândia, onde eu tinha, na minha frente assim, era professor de 99 ou 100 alunos, de ciências econômicas. Na minha frente sentavam 3 senhores fortes, bem vestidos, etc. Um dia, alguém me falou, um aluno, me falou assim, padre, toma muito cuidado, aqueles 3 da frente são do exército, daqui aqui de Uberlândia, o exército lá. Shakira, são do exército. E eu achei bom, porque aí eu tomei bastante cuidado, sabe, no que eu estava ensinando, no que eu estava falando, etc. E eu sofri assim esse tipo de tortura, por exemplo, em Uberaba também, fui acusado, respondi processo, em Uberaba eu já falei receito processo, agora Uberlândia, um dia, quero te contar 2 histórias. Um dia, um aluno, uma senhora me procurou, estava na casa de um amigo, que era amigo dela também. Ela me procurou, mandou me chamar, eu fui lá e falei assim, pá, toma muito cuidado, que meu marido é um daqueles que senta na frente. Tudo que o senhor fala é gravado. Eu, toma muito cuidado. Quer dizer, foi minha amiga, né? Outro fato. Quando eu fui interrogado em Uberaba, eu celebrava às 10 horas na igreja Santa Rita, eu celebrava a missa para os estudantes. Às 10 horas, mas ficava assim, não cabia naquela igreja pequenininha, não sabia, que ele ficava fora, assim, que era mundo, imagina para os alto-falantes, etc. Tá bom. Então, uma das coisas que me falaram é o seguinte, o senhor prega o comunismo nas missas que o senhor celebra. Eu falei, nunca, nós temos prova. Eu falei, gostaria de ver. Eles tinham 12 pregações minhas gravadas. Até hoje eu não consigo como compreender que eles gravaram como 12 pregações minhas. Mas gravaram com a minha voz, gravado mesmo. Puxa vida. Quer dizer, era um serviço muito bem feito. Mas tinha um informante, então vou te contar uma coisa. Tinha um informante no Uberaba, chamava Guilhermino Ferreira. Você ouviu falar nele, né? Claro. O Guilhermino Ferreira, ele falando que eu sou comunista, ele mandava as informações. Mandava as informações para mim. Para mim não, lá para o exército, fogação do meu respeito, que eu ensinava, o que eu falava, etc e tal. Mas eu não conhecia. Sabia quem era Guilhermino, não sabia. Um dia, uns fatos interessantes. Um dia eu fui chamado para atender uma senhora no hospital ali da rua Governador Valadares, Hospital do Câncer, é um nome esqueci. Eliangote. Então, assim, as parentes estavam todos juntos, e o pessoal falou, padre, foi bom o senhor ter vindo. Uma moça me falou, foi bom o senhor ter vindo, que ela está muito mal, os filhos dela já foram chamados, nós estamos aqui, etc. E eu cheguei no quarto, estava cheio de gente, e eu precisava ouvi-la, né? Mas, então eu pedi àqueles que estavam ali que me deixassem sós com ela, para ver se eu me comunicava com ela. Todos saíram, menos uma pessoa que ficou no fundo, encostada à janela, com os braços cruzados, e assim, olhando para baixo. Então, ele não saiu, e eu comecei a conversar com ela, né? Inconsciente, se ela estava inconsciente, não sei, com a coberta vermelha, assim, paradinho. Eu conversei,
um momento ela abriu os olhos. Falei, você está me ouvindo? Ela fez assim. Eu comecei a conversar sobre a misericórdia de Deus, falando essas coisas assim que confortam, né? O amor de Deus para conosco, etc. e tal. Conversei muito com ela. Depois pus a mão na cabeça e dei a absolvição. Declarei que os pecados dela estavam perdoados, porque ela deu sinais de arrependimento. E Deus é aquele que perdoa, não aquele que castiga, mas aquele que perdoa. As palavras de carinho com ela. E, de repente, eu assustei. Ela pegou aquele cobertor, jogou assim em cima dela. Eu já assustei. Eu não tenho mais nada. Pode chamar o médico, eu vou embora para casa. Eu assustei. Esquisito, né? Eu ainda pensei assim, deve ser delírio que eu pensei. Bom, assim passou o tempo. Uns 15 dias ou um mês depois, foi um senhor lá em casa, falou, quero falar com o senhor. Eu não conhecia. Ele falou assim, o senhor não assusta não, que eu sou aquela mulher que o senhor atendeu. Eu sou o esposo dela, eu sou o Guilhermino Ferreira. Eu assustei, falei, nossa, tome cuidado. Eu pensei que ele fosse me prender, né? Ele falou assim, eu vim pedir perdão ao senhor, porque o senhor não é aquela pessoa que eu pensava. O que o senhor falou para minha esposa, com aquele carinho, com aquela ternura para com ela, ela se curou, padre. E não sei se ela se curou, o que houve, se foi a força, o que foi, não entendo. Então eu pensei, um padre desse não pode ser comunista. De modo que, a partir de hoje, todas as informações que eu der para fora, o senhor vai ler primeiro. Desse jeito. Ele escrevia para mim em casa. Eu sabia que era acusado. Eu falava, esse aqui não é não. Esse é comunista, esse não é comunista, isso aqui eu não sei. Eu falei, tudo assim. Agora, eu fico pensando o seguinte, é estranho, né? Estranho isso. Eu não vou falar que é milagre, não, porque deve ser uma coisa assim, sei não, por causa da bondade. Eu conversei com ela de coração aberto, de muita ternura, assim. Ficaram meus amigos. Casei a primeira filha, foi uma das filhas dele, me convidou para casar, ficou meu amigo mesmo. Foi embora do Uberaba, já morreu. Essas coisas assim. O Guilhermino eu acho que está vivo. Hein? O Guilhermino está vivo. Está vivo? E aquela mulher também deve estar viva. Ah, sim, isso eu não sei. Eu não moro em Uberaba mais, não. Quando eu fui saindo, me liberaram, eu fui saindo do quartel, 2 fatos me chocaram muito. O primeiro foi alguém atrás e falou assim, Padre Prata? Eu olhei assim, era um deles. Um homem assim de 1,90 m dessa lagoa, militar, forte. Eu tenho um nome escrito lá em casa, porque no momento estou me esquecendo. Não sei o que, Nani. Ele então falou assim, eu vim pedir desculpas ao senhor pelo que nós fizemos. Eu sou católico de igreja, mas a gente é obrigado, por disciplina, a fazer aquilo que nós fizemos. Nós estamos cansados de saber que o senhor não é comunista. Agora, aqui muito particularmente, hoje eu posso dizer, porque tantos anos depois, se ele já morreu, todo mundo já morreu, eu vou mandar para o senhor o seu julgamento que vai ser feito no Exército. Eles vão julgar, dar a resposta e vou mandar para o senhor. O senhor vai receber um envelope sem destinatário, sem assinatura, sem nada. Me mandou. Pediu perdão, desculpa, e me mandou. Quer dizer que Deus bate do lado e faz carinho por outro, no modo de falar. Você sabe que eu já estudei psicologia e minha professora foi psicóloga do Rio de Janeiro, fiz um curso muito bom, um curso extensivo, e ela divide os indivíduos em nervosos,
como é que são? Eu me esqueci agora os tipos de temperamento. E aqueles que emotivos, e eu sou classificado como emotivo. Emotivo, eu choro à toa. Quando eu me emociono, eu choro à toa. Choro muito facilmente. Aquele sobrinho que me trouxe, ele não está aí não, né? Tá. Ah, está me ouvindo? Tá. Ele também tem mais ou menos o meu temperamento. A gente, qualquer coisinha, a gente se emociona. Eu sou muito emotivo, muito emotivo. Eu fiquei muito emocionado. Quando eu soube que ele falou aquilo, eu fiquei emocionado. E quando eu dei o beijo também, eu fiquei emocionado. Eu sou muito emotivo, eu choro à toa. A história do Dom Alexandre você não pode contar. Hein? A do Dom Alexandre você não pode contar. Não. Aí compromete muito. Tá certo. Mas porque em Uberaba há uma tradição também que Dom Alexandre foi fundamental na época do golpe. Ele desafiando o soldado. Nesse sentido, Dom Alexandre foi a favor dos padres. Ele reuniu os padres e nos levou ao quartel. Bracarense, na época? Não, Bracarense foi depois. O sargento, esqueci o nome do comandante. Do comandante daquele tempo, esqueci o nome. Mas ele falou duro, ele falou assim, o senhor está fazendo injustiça, colocando padres meus aqui no quartel para responder inquérito maldosos, e eu estou avisando ao senhor que não faça nenhum tipo de tortura, de maldade a nenhum padre meu. Caso contrário, vai ficar mal pelo senhor. E o Magalhães Pinto era o governador de Minas católico, então Dom Alexandre conversou com o Magalhães. Aí o que o Magalhães fez? Trocou, tirou o comandante daqui e mandou o Bracarense. Que era católico. Eu fui professor do Bracarense de Sociologia, da Abigail, que era filha dele. E tinha uma outra filha dele. Hein? Fátima foi professor também. Eu era muito amigo do Bracarense, eu era muito amigo. Um homem assim, bravo, tomava decisões pesadas, mas no fundo era bom. Primeiramente, eu vou te assustar um pouco. Se pusesse em votação celibato ou matrimônio, eu votaria para o matrimônio. Se os padres ortodoxos se casam, se os padres cópticos se casam, que são católicos, se casam, se os anglicanos se casam, eles são anglicanos, só são separados da Igreja Católica, mas a doutrina, os ritos são os mesmos. Por que essa lei desumana isso, de celibato? Por quê? Com muita tristeza que eu vou abrir meu coração e dizer para você. Do século III até o século III, o cristianismo era muito perseguido pelos romanos. E naquele tempo, Constantino, o imperador romano, que estava em guerra com o imperador de Constantinopla, tinha medo de ser derrotado, e ele percebeu que o número dos cristãos era muito grande, se não de 356, 86 por aí. Então ele percebeu isso, que o número de cristãos era muito grande, e se ele não tivesse o apoio dos cristãos, ele perderia. Então ele deu liberdade, se declarou católico, não foi batizado, não. Se declarou católico, libertou a igreja e enriqueceu os bispos. Quer dizer, onde havia bispo, ele construiu uma casa, um palácio para o bispo, com servos ajudando, e para ir a Roma, ia uma escolta para buscar o bispo para ir a Roma. Quer dizer, todo o conforto e riqueza possível. A igreja, então, deixou de pregar o reino de Deus para pregar o seu valor político. E a igreja se tornou eu vou dizer para você, uma organização política. E tinha imensos territórios, 25% da Europa era da Igreja Católica. Depois acabaram com isso, mas uns anos depois houve um tratado, uma conversa com Mussolini, Pio XII, então a Igreja recebeu de novo uma parte pequenininha, o Vaticano ali, uma parte pequenininha, e aquilo se tornou um Estado.
tem embaixador, tem leis próprias, tem constituição, tem tudo isso. Agora, tem embaixador em todos os países que aceitam a igreja, que é a maioria absoluta. Mas não sei se é a maioria absoluta, em grande maioria, em grande quantidade de... Agora você imagina, manter aqui no Brasil tem embaixador, com os adidos, etc., não sei o nome. Agora, a igreja com isso gasta milhões de dólares para sustentar isso. Para quê? Quer dizer, essas coisas assim que judiam, que mexem com a gente e que a gente que procura ter uma visão do Evangelho assim, mais dentro daquela linha que Jesus ensinou. Jesus, por exemplo, não tolerava o templo. Você se lembra? Uma vez ele entrou lá, quebrou o pau, derrubou a mesa, espalhou aquelas moedas, fez aquele banzero lá, como disse o povo. Ele não gosta. Na parábola do bom samaritano, aquela parábola terrivelmente agressiva, quando Jesus mostra aquele cara que foi espancado, que morava não era da religião judaica, era samaritano. Um homem foi espancado na estrada e chegou um sacerdote daí, quando viu aquilo, saiu fora. Depois veio um levita é aquele que lia a Bíblia e explicava. Ele fez a mesma coisa. Passou um samaritano que não era da religião de Jesus e atendeu. Atendeu, limpou, passou o bálsamo, aquelas coisas da época, etc. E levou para a hospedaria e falou, só traz aí até ele ficar bom, quando na volta eu pago. Aí Jesus falou, qual desses que realmente é filho de pai, de Deus, sabe? Acabou com a lei, né? Acabou com o padre, era anticlerical Jesus. Então eu vou te provocar. Bem? Eu vou te provocar. Há salvação fora da igreja? Lógico que há. Lógico, se discute. Deus é pai de todos. Ele contou uma parábola. Ser filho, tem um título de filho pródigo, que é errado. O título devia ser o pai bondoso, misericordioso. Aquela história daqueles filhos, né? O mais novo pediu a parte dele, a herança, pegou, foi uma terra estranha e gastou tudo. O Evangelho fala com prostituta, fala a palavra lá. Com prostituta, com festa, acabou perdendo tudo. E depois não tinha o que fazer, pediu um emprego para criar porco. Criar porco, para o judeu era nojento, era proibido encostar num porco, não comiam carne, não era proibido encostar num porco, era animal, sei lá, porque ele é sujo, não sei. Mas ele então, o Evangelho de Jesus assim, certa vez de longe percebeu o filho que chegava. Quer dizer que ele sabia, que ele esperava aquele moço. Tanto assim que viu de longe, abraçou, antes de falar qualquer coisa, de pedir perdão, ele nem chegou a pedir perdão àquele menino. Ele disse, ele falou assim, gente, chamou o gerente, se mata a novilha, melhor aí, vou fazer uma festa, dá um banho nele, põe anel no dedo de filho e reentrega, porque hoje nós vamos dar uma festa, porque meu filho estava perdido e voltou. Esse é o Deus que Jesus ensinou. É o Deus do perdão, é o Deus do católico, é o Deus do evangélico, é o Deus do ateu. Todos são filhos. Se você tem 3, 4 filhos, um é católico, um espírita, outro é protestante, o outro é ateu, você trata da mesma maneira. Você não faz isso. Você é católico, então, faz cara. Não. Deus não faz distinção de religião, não. O que Deus olha é a misericórdia. Você veio conversar com a samaritana também, né? Você conhece a passagem. Disse, mas hoje, meu filho, não está bem, não. Uma senhora me procurou e, padre, eu quero a sua... não vou falar onde e nem quem foi, vou falar dos Estados Unidos. Sabe que eu estudei lá 2 anos, né? E foi uma mulher, trabalhei numa paróquia lá, uma mulher muito bonita, me procurou, falou, padre, eu gostaria de expor um problema para o senhor, que solução o senhor me dá. Ela então contou o seguinte, que tinha um namorado, parecia normal, que abraçava, a beijava, tratava com carinho. E ela se casou, fizeram uma lua de mel e ele só procurou uma vez.
Depois, quando vieram para estou com 6 meses de casado, até hoje ele não me procurou. Eu falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer, não vou dizer nada. Aqui nos Estados Unidos é muito comum o detetive particular. Sabe lá, se quiser saber de uma coisa, você contrata lá tem muito isso. Você contrata um detetive e fala para ele acompanhar seu marido para ver se há alguma coisa na vida dele, se há outra mulher ou o que há. E depois você volta aqui. 2 semanas depois ela voltou e falou assim, padre, eu já fiz tudo, e me deu a ficha do marido. Não foi confissão, não, foi conversa. Falou, matei isso. Ele frequenta um clube de homossexuais, onde eles fazem festa, em nudez total, e isso. Eu falei, minha filha, se o senhor soubesse disso antes, você casaria? Você não. Então você nunca está casada, você casou errado, você casou com um homem que não está com um homem errado, você não está casada, não. Ele falou assim, não, quer dizer que eu posso comungar? Eu falei, amanhã, se você quiser. Você não está casada. Se você soubesse, você casaria? Eu falei, de jeito nenhum. Então, você não está casada. Você casou errado, você cometeu um erro. Quer dizer, isso aí, para mostrar que o que faz, dá sentido ao matrimônio, é o amor. Quando não há amor, não há compreensão, não perdoa o outro, isso dá no que dá, sabe? É isso,